Nós vamos estudar, claro que não vai dar para a gente terminar esse tema hoje, eu creio que não. Nós vamos estar falando sobre dízimos e ofertas, né? É um tema que tem incomodado muito. Nós preparamos até um PowerPoint para facilitar, mas infelizmente houve um problema aí na tecnologia, nós não vamos conseguir passar aqui no telão. Mas eu espero que a gente consiga aí transmitir para vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que é a verdade bíblica, né, sobre dízimos e ofertas. Então nós precisamos estar aprendendo dia a dia, reaprendendo, reavaliando, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, onde existe um grupo levantando-se contra o dízimo, aí fora, dizendo que o dízimo não é uma coisa bíblica, era uma coisa do Antigo Testamento, e nós vamos estar passo a passo, vendo realmente, né, que essa é uma doutrina de toda a palavra de Deus, não é uma doutrina do Antigo Testamento, mas é uma doutrina de toda a palavra de Deus, e nós precisamos estar identificando, né, se estamos agindo corretamente ou não agindo corretamente, pois isso pode trazer consequências para a nossa vida espiritual, porque quando nós desobedecemos alguma coisa da palavra de Deus, isso vai incorrer de problemas na nossa vida espiritual. Então, eu queria estar trazendo assim, quais são os alvos dessa lição, né, sobre dízimo e oferta. Primeiro, é identificar que o dízimo é uma doutrina que se fundamenta em toda a Bíblia. Primeira coisa, né, é toda a Bíblia, não é só no Antigo Testamento. Toda a Bíblia fala de dízimos e ofertas, e nós vamos ver isso de forma clara. Segundo, destacar que a entrega do dízimo é um ato de fé, onde não há lugar para o legalismo e a falsa religiosidade. Então é um ato de fé, só pode dizimar quem tem fé, quem acredita na palavra de Deus, quem acredita que realmente, né, o que está escrito em toda a Bíblia vai trazer bênção e vitória nas nossas vidas, e que nós precisamos fazer isso. Terceiro, perceber que as várias bênçãos dispensadas por Deus àqueles que fielmente entregam o seu dízimo. Então, há bênçãos para isso. Aqueles que entregam o dízimo, a palavra de Deus nos diz que há bênçãos. Por quê? Porque toda obediência traz bênção na nossa vida. Quando nós vamos ali para o livro de Deuteronômio, Deus começa a falar das bênçãos e das maldições, e fala quando nós obedecemos, o que acontece com a nossa vida? Bênção. Quando nós desobedecemos, o que acontece na nossa vida? Maldições. Então isso é claro na palavra de Deus. Então há bênçãos dispensadas. Esclarecer aqueles que se colocam de bom grado debaixo da autoridade das Escrituras, é esclarecer, para que você esteja fazendo da forma correta, não porque alguém está pressionando, não porque alguém está trazendo essa doutrina de qualquer jeito, não, mas trazendo a doutrina de forma clara, para que você tenha ciência daquilo que você está fazendo com fé, fazendo com conhecimento, para que ninguém venha distorcer a palavra no seu coração. E claro, contribuir para a edificação da igreja do Senhor, né? Então, há uma enxurrada de comentários, né, distorcidos, circulando até em redes sociais nos nossos dias, sobre a doutrina dos dízimos. Então, existem muitas, hoje não é só, né, os ensinos nas igrejas, mas há uma enxurrada de gente trazendo ensinos sobre dízimos
E nós precisamos ter clareza do que a palavra de Deus nos traz em relação ao dízimo. E precisamos ter isso de forma clara, né? Ele está sendo atacado hoje por um grupo de pastores, até pastores, de forma clara. Está sendo falado contra o dízimo de forma clara. Mas nós temos que destacar que mais de 98% dos teólogos e pastores acreditam na doutrina bíblica que eu estou começando a falar nesta manhã para vocês. Mais de 98%, de forma clara, essa doutrina que nós cremos. 98%. Existe um grupo contra por N motivos, mas não são motivos bíblicos, não são a palavra, não consegue assim, confrontar isso com a palavra de Deus de forma clara, como a palavra de Deus, ela nos ensina, né? Então, nós precisamos estar vendo isso. É um ato de mordomia cristã. Por que mordomia cristã? Porque nós somos mordomos de Deus. Nós somos mordomos de Deus, nós vamos ver sobre isso, alguns versículos mostrando que tudo é de Deus. Nós apenas, Ele nos entrega alguma coisa para nós sermos mordomos de Deus, porque tudo pertence a Deus, né? Aqueles que estão contra o dízimo, né, eles alegam, primeiro, que é uma doutrina do Antigo Testamento, e vocês vão ver que não é uma doutrina do Antigo Testamento, nós vamos mostrar também no Novo Testamento, né, Jesus falando sobre isso, Paulo falando sobre isso, de forma muito clara, né, e os outros apóstolos trazendo também sobre essa doutrina. Então, é uma doutrina bíblica de todo o Antigo, Novo Testamento, de toda a palavra de Deus. Não tem essa de que existe uma coisa só do Antigo Testamento. Então, nós temos que ter clareza disso aí. Outra coisa que é muito importante da gente estar falando isso, que alguns que alegam que não devemos dar dízimo, eles combatem eles estão falando daqueles que estão fazendo exageros, ou seja, ultrapassa o que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia fala que nós temos que dar o dízimo, e que nós temos que também ter as nossas ofertas. Oferta não é dízimo. Dízimo, a palavra de Deus é muito clara, né? Vem de uma palavra hebraica que é maser, que significa 10ª parte. Dízimo é isso, 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Eu recebo meu salário, a 10ª parte eu vou estar entregando ao Senhor como ato de fé, como ato de gratidão. Então, ela vem dessa palavra, né, maser. E nós temos que entender que não é porque existem exageros que nós vamos deixar de falar sobre a prática do dízimo. Porque se é um ato bíblico, se é uma coisa que nós temos... Oi? Voltou? Graças a Deus. Deixa eu ver se vai passar aqui, né? Não, estou vendo se vai passar aqui. Não está passando, não. Está ligado? Ah, está desligado. Passou para mim, João Daniel. Passa ligado. Deixa eu ver. Mesmo ligado, hein? Está funcionando.
Então vamos aí, né? Porque os dízimos estão sendo atacados no nosso dia. Muitos líderes, né, estão usando expedientes escusos, né, reprovados para arrancar do povo o último vintém, ao criar mecanismos místicos, sincréticos e inescrupulosos para arrecadar dinheiro. Então isso é uma verdade. Então muitas igrejas começaram a parar de falar em dízimo, em função do dízimo estar sendo criticado, porque existem líderes que estão fazendo isso realmente. Existem igrejas que estão usando métodos escusos, a terra ungida, a água ungida, a águia que vem, que se você comprar a águia, vai colocar no seu escritório, de repente você vai enriquecer. São métodos escusos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala dízimos e ofertas. Única fonte de sustento lá no Antigo Testamento dos levitas, do templo, dos pobres, eram dízimos e ofertas. Continua da mesma forma, não mudou. Nós não arrecadamos, nós não dependemos de dinheiro de governo, nós não dependemos de dinheiro de ONGs, nós não podemos ultrapassar os limites dos dízimos e ofertas para que haja, né, coisas que não devem ser de forma nenhuma, né? Em muitas igrejas também falta transparência na prestação de contas, e o povo não vê onde os recursos que entram na conta da igreja são aplicados. É outra realidade. Existe isso? Existe. Existem igrejas que não prestam conta daquilo que é usado, e as pessoas não veem o dinheiro sendo empregado de forma nenhuma na igreja. Então, aqui eu garanto para você, primeiro, existe transparência, né? Nós temos toda uma transparência, existe um conselho fiscal, existe toda uma normatização na contagem dos dízimos, tudo para que haja transparência, tudo, como é gasto, o conselho fiscal observa todas essas coisas, existe transparência. Então, como deveria haver em todas as igrejas, como é gasto, e as pessoas veem como está sendo gasto. Nós gastamos da forma correta. Vocês podem ver que quando os missionários vêm nessa igreja, eles mesmos alegam: olha, essa igreja tem sido fiel, nunca, tem 20 anos, 30 anos, que essa igreja nos sustenta, e nós nunca falhou um só mês. Graças a Deus que eles mesmos dão testemunho. Vocês veem aí a Missão Vida, a gente sustentando. Não precisa, basta ir lá. Você não precisa basta você ver o que é feito, as cestas básicas, os irmãos que recebem cestas básicas, né? Tudo nós procuramos ter transparência. Não estou justificando a igreja, não. Eu acho que todas as igrejas teriam que ser dessa forma, com transparência, para mostrar que os dízimos estão sendo aplicados da forma correta, né? E existe fiscalização, existe coisa certa, né? Outros são contra o dízimo, porque não estão convencidos de que este é o claro ensino das Escrituras. Então, vamos estudar a palavra de Deus. Aqui nós ensinamos de forma clara, mostrando a palavra de Deus, mostrando que isso realmente é um ensino claro. Aqueles que são disciplinados por opositores dos dízimos resistem grandemente a esse ensino. Alguns nas igrejas tentam descaracterizar o dízimo, limitam o dízimo de muitos que não dão dízimo. Eles encontram pessoas que pegam 2, 3 versículos da palavra, não a Bíblia na sua totalidade, e começam a descaracterizar a doutrina do dízimo, porque é uma doutrina, não é um versículo isolado, são vários versículos, o tema total, por que Deus ama aqueles que dão dízimo, por que existe isso? Então nós temos que ter clareza na doutrina do dízimo, é doutrina, e tomar cuidado com aqueles que são opositores. E eu desafio
os opositores, eu desafio os opositores que são contra, a olharem para a sua vida e ver se eles têm a bênção de Deus sobre a sua vida. Aqueles que são contra o dízimo vão de mal a pior. Vão de mal a pior. Diga. Porque Deus tem uma promessa para com a sua palavra. Então, se a pessoa deixa de ser dizimista, ela, com certeza, né, aquilo que está escrito acontece. Não é amedrontar as pessoas, gente, a gente tem que esclarecer as pessoas. Porque o devorador entra na vida? Entra. A pessoa não percebe que tem situações que é o devorador que está entrando e ele não está percebendo. Então, nós temos que mostrar a doutrina realmente bíblica, né? O fato, porém, de existir desvio de uns não significa que devemos afrouxar as mãos no sentido de ensinar tudo quanto a Bíblia fala sobre dízimo e oferta. É o que nós vamos fazer. Nós vamos continuar fazendo tudo que a Bíblia ensina sobre dízimos e ofertas. Porque há desvios, porque tem igreja que não presta conta, pastores que estão enriquecendo à custa da fé do povo. Isso tudo é uma realidade, mas nós temos que olhar a totalidade das igrejas não são assim, as igrejas históricas, as igrejas sérias, neopentecostais sérias, as igrejas históricas, elas pregam e agem da forma bíblica, e nós temos que continuar fazendo da forma bíblica, não porque, está tendo muito desvio aí, tem muita gente fazendo coisa errada. Cada um vai dar conta de si. Se o grupo que aqui, a diretoria da igreja, junto com a assembleia, que administra esta igreja, porque nós temos que prestar contas para a assembleia representativa, daquilo que foi gasto, existe um conselho fiscal. Se esse grupo que administra a igreja estiver fazendo coisas erradas, esse grupo vai dar conta a Deus. Vai dar conta a Deus. A minha obrigação é dizimar, ofertar. Agora, cada um vai dar conta de si, e essas pessoas vão dar conta de si, com certeza, porque com Deus a gente não brinca. Deus é um Deus sério, que gosta das coisas sérias, que a gente siga a palavra dele com seriedade, e nós precisamos fazer isso. Então, nós estamos parando mais ou menos, o que é dízimo? Né? O vocábulo quer dizer a 10ª parte. Então, você tem R$100, olha, de forma tão clara ali, né? Você tem uma produção, 10ª parte. Definição: os dízimos e oferta entregue a Deus com ações de graça são um dos maiores atos da devoção cristã, testemunho de que lhe reconhecemos o senhorio supremo e inquestionável sobre todas as coisas, e evidenciam que lhe aceitamos o império de sua vontade sobre todas as coisas que possuímos. Alguém, por favor, leia 1 Coríntios 10:16, no microfone. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é como... 1 Coríntios 10, 26, né? Está errado ali, é 26, está errado ali. Porque 26. a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. De quem é a terra? Você tem alguma coisa? Nada. Nós não temos nada. Se você morrer aqui agora, o que você leva? Nada. Você leva as coisas espirituais que você plantou na terra. Inclusive, quando você é dizimista, você está demonstrando que você
não está agarrado a essa terra, que Deus é muito mais importante do que o material. Mostra que o desprendimento nosso do material. Alguém, por favor, abra ainda Ageu 2:8 para ler no microfone. Microfone. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é dono do dinheiro que você tem no banco? Deus. Deus é dono de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Então nós temos que ter clareza sobre isso. Nós poderíamos citar muitos outros versículos aqui, mas eu queria falar só mais um, Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Quem estiver com o microfone. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo é dele. O que é que nós somos? O que é que nós temos? As pessoas insistem em temar com Deus, desobedecer a Deus, em função, muitas vezes, ao apego ao material, né? Tem pessoas que acham que se dizimarem vai fazer falta. Que Deus é esse que nós temos, gente? Que diz que nós devemos trazer e Ele vai fazer com que tenha falta na nossa vida? Não é assim. Deus prometeu, Ele há de cumprir. Ele vai abrir as janelas do céu. Ele vai fazer com que tenhamos maior abastança, porque Deus é fiel, e nós temos que acreditar na fidelidade de Deus. Aí nós vamos começar agora no Antigo Testamento, o dízimo nos dias de Abraão. Então, abra aí esse texto aí, Gênesis 14. Tem um texto lá em 1 Crônicas que a gente sempre lê, 29, 14, antes da gente entrar nesse de Abraão, Davi dizendo: porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, tudo vem de ti. Davi reconhecendo que tudo era de Deus, das tuas mãos te damos. Então, esse texto, ele acontece antes da lei ser implantada ou depois da lei? Gente, antes ou depois? Antes da lei ser implantada. As pessoas falam que o dízimo, alguns acusadores do dízimo, aqueles que são contra o dízimo, que o dízimo, ele é da lei. Não, não é da lei. Ele vem antes da lei. Abraão, o pai da fé, só entrega dízimo quem tem fé. Por isso Abraão entregou o seu dízimo. Pai da fé. Ele entregou o dízimo, e nós vamos ver nesse texto aqui que as características do dízimo de Abraão, que estão ali, né? Foi voluntário, foi dado em reconhecimento da sua mordomia, que tudo era de Deus, foi um tributo de gratidão pela sua vitória, foi um ato de adoração. Nós entregamos o dízimo por essas questões. Nós reconhecemos que Deus é que nos dá todas as coisas, Ele que nos dá as vitórias, Ele que nos deu um trabalho, nos dá inteligência, nos dá saúde, tudo. Nós temos muita gratidão no coração para estar entregando o nosso dízimo. Nós precisamos entender. Alguém que leu até com o microfone, vamos ler esse texto de... Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele a Abraão e disse:
Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero. Até aí tá bom, já basta aí. Então nós vemos aqui Abraão, era um homem de tanta fé, que o rei de Sodoma veio dar dinheiro para ele, porque ele tinha salvado. Ele falou: de você eu não tomo nada, para que você depois não venha dizer: eu enriqueci a Abraão. Porque ele queria mostrar para todas as nações em volta, para todos os povos em volta, que quem tinha abençoado, o abençoado, era Deus. E nós vemos Abraão fazer isso aí, ele entregar o seu dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque, ele era um sacerdote em Salém, em Jerusalém. A palavra de Deus nos diz que ele não tinha, depois nós vamos ver isso lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, de forma muito clara, mostrando essa comparação, que é uma comparação muito linda, né? Que Abraão entrega o dízimo ali para Melquisedeque, e ele não tinha descendência, não tinha genealogia, e assim ele era um tipo de quem? De Cristo. De Cristo. E hoje nós entregamos o nosso dízimo para quem? Nós entregamos para a igreja, nós entregamos para Cristo. Melquisedeque, que era um tipo, nós entregamos para Jesus. Abraão não sabia como Melquisedeque ia gastar, não sabia, ele sabia, ele só tinha uma coisa no coração: ele queria dar uma parte daquilo, da sua vitória, a Deus, queria reconhecer que a vitória era de Deus. É uma forma muito preciosa, quando nós entregamos o dízimo, de gratidão no nosso coração, que vem antes da lei, gente, não é da lei. Moisés institui, ele coloca no papel, vamos dizer assim, no papel, essa questão que vinha antes, feita pelos patriarcas, né? Os patriarcas já faziam desta forma, e lá em Hebreus é citado, nós vamos ver isso futuramente, essa questão de Melquisedeque, que era um sacerdote, como um tipo de Jesus, onde Abraão entrega. Então, quando nós entregamos os nossos dízimos, nós estamos entregando para Deus, é para Deus. Se a pessoa está numa igreja que ele não tem confiança, que não há transparência, que há absurdos na colheita do dízimo, vamos dizer assim, começa a explorar a fé, essa pessoa, se ele não concorda, ele muda de igreja e entrega em outro lugar, mas que entregue o seu dízimo, porque é importante na nossa vida espiritual, é uma coisa que Deus exige na sua palavra, para ver até onde tem a nossa fé, aonde está baseado a nossa fé, se nós cremos realmente que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, nós precisamos pensar sobre isso, né? Então, foi um ato voluntário. O dízimo é um ato voluntário? Sim. Eu não posso obrigar você a dar o dízimo. Eu tenho que te esclarecer na palavra de Deus, como um dia eu fui esclarecido, e a palavra de Deus nos diz: fazei prova de mim. Eu fiz prova de Deus, eu vi que é uma verdade bíblica. Quando nós entregamos nosso dízimo, a nossa oferta, Deus repreende o devorador da nossa vida. Deus abre as janelas dos céus. Eu posso olhar para trás e ver o cuidado de Deus durante todos os anos. E eu lembro que eu comecei a dizimar quando eu me converti. Eu tinha 17 anos, e ali
às vezes recebia, não tinha salário, mas eu tinha algumas fontes de renda, que era meu pai que me dava a mesada. Então, o que eu fazia? Tirava o dízimo da minha mesada. Eu lembro muito bem que eu tinha um simulado, e quem tirasse primeiro lugar no simulado ganhava, era 500 não sei o que na época, reais, cruzeiro, acho que era cruzeiro, 500 cruzeiros, quem tirasse primeiro lugar do simulado. Eu tirei primeiro lugar no simulado, recebi o dinheiro, e eu não dei os 10%, eu entreguei todos os 500 cruzeiros em gratidão a Deus naquilo ali. Deus estava olhando para o meu coração, e Deus me abençoou. Eu posso olhar isso com clareza, mas foi um ato voluntário, não foi ninguém me obrigou, não. Eu lembro que a igreja Batista do Calvário estava em construção, e eles estavam colhendo ofertas para construção. Aquilo todo, Deus tocou no meu coração, e eu falei, não vou dar o dízimo, não, vou dar isso como oferta ao Senhor, porque o meu coração estava grato naquele momento com o que Deus tinha feito, porque eu reconheci que não vinha de mim, era Deus que estava abrindo portas, Deus que estava dando inteligência, porque é Ele que dá todas as coisas para a gente. Então a gente tem que aprender. Não estou dizendo que você ganhou alguma coisa, você tem que dar, se Deus colocar no seu coração, tem que ser um ato voluntário de quem conhece a palavra de Deus, mas você não pode ficar cego também. Eu não posso, como pastor da igreja, deixar você indo na onda de pessoas que têm falado contra o dízimo sem propriedade, sem ter baseamento bíblico. Não tem base bíblica na totalidade da palavra. Pode escolher um versículo ou outro e florear ali e falar bonito. Não quero falar bonito aqui, eu quero te mostrar a Bíblia, apenas a Bíblia. A Bíblia é para que você tome a sua decisão, porque esse ato é voluntário. Abraão, ninguém obrigou Abraão. Quem podia obrigar Abraão? Ninguém. Ele foi até lá Melquisedeque e entregou de forma voluntária, né? Foi dado em reconhecimento da sua mordomia. Claro, foi um tributo de gratidão pela sua vitória. E um ato de adoração, porque o dízimo é um ato de adoração. Porque quando eu entrego meu dízimo, eu estou dizendo para Deus que a minha vida está adorando. Porque aquele dinheiro eu ganhei trabalhando. Foram horas suando a camisa, desgastando, muitas vezes tendo que perder coisas que são preciosas, lazer e tantas coisas, para ganhar aquele dinheiro. Então eu estou entregando a minha vida, é um ato de adoração a Deus. O dízimo nos dias de Jacó, o patriarca Jacó foi neto de Abraão, vocês sabem disso, seguindo o exemplo do avô, só que em outras circunstâncias, a de ser grato a Deus se esse o guardasse durante a sua jornada. É certo que a gratidão pelas bênçãos alcançadas moveu o coração de Jacó, que de forma espontânea reconheceu a soberania de Deus após a experiência em Betel. Você acha que Jacó era dizimista até aí? Ele tem uma experiência em Betel? Não. Ali ele toma uma decisão, porque ele teve uma experiência com Deus. Por isso que só uma pessoa que tem experiência com Deus pode ser dizimista. É impossível uma pessoa que não tem experiência com Deus vou pegar 10% do meu salário, do meu dinheiro, e vou dar para a igreja, para Deus. É impossível. A gente tem que ter experiência com Deus, por isso que ele só deu depois. Jacó prometeu dar o dízimo a Deus antes de seus filhos, que formaram as 12 tribos de Israel, nascerem. Então, antes de haver a nação de Israel, ele prometeu. Vamos ver esse texto aí, Gênesis 28, 18 a 22. Quem tiver com o microfone pode ler. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir,
eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Era isso aqui antes da lei ou depois da lei? Antes da lei. Então, aqueles que alegam que o dízimo é uma regra da lei, eles estão equivocados. Estão totalmente equivocados. Porque é antes da lei. Jacó está aqui antes da lei. E aqui ele está adorando a Deus, dizendo de forma voluntária que ele entregaria o dízimo, que ele acreditava que a bênção vinha de Deus, e se Deus o abençoasse, ele falou: Deus, se o Senhor me abençoar, vou te entregar o dízimo. Ele faz até uma chantagemzinha aqui com Deus, né? Que não deve ser a gente, não deve ser a forma da gente. Mas por quê? Porque Jacó, ele estava aqui começando a ter uma experiência com Deus. Jacó era aquele menino espiritual que fala: Senhor, eu vou te dar o dízimo, mas vou te dar o dízimo para o Senhor me multiplicar o meu dinheiro, para o Senhor me dar. A gente entrega o dízimo é por amor, por fé, por adoração. Deus abençoa? Deus abençoa, mas a gente não entrega com essa intenção no coração: olha, eu vou dar o dízimo, porque se eu der o dízimo, Deus vai me abençoar, vai abrir portas, etc. Não. Aqui mostra o imaturo Jacó, apesar de ter fé, de querer adorar a Deus, mas ainda imaturo na sua fé. Tem pessoas que querem fazer barganha com Deus. Não é para, o dízimo não é para a gente fazer barganha. O dízimo não é para isso. O dízimo é para a gente entender o que é, quais as motivações do dízimo, para que nós temos que entregar o nosso dízimo. A gente tem que ter ciência disso tudo, entregar por fé, por adoração, e o resto é com Deus. Deus promete, e as suas promessas virão automaticamente sobre a nossa vida. Eu não preciso fazer aqui como Jacó: Senhor, se o Senhor me abençoar, vou entregar o dízimo. Não, eu tenho que entregar o dízimo, independente de qualquer coisa, porque eu amo a Deus e Ele é o Senhor de todas as coisas. Ponto final. O resto vai ser com Deus. Vai ser com Deus. Deus é que há de abençoar a nossa vida, né? E o dízimo nos dias de Moisés. Aí Moisés vem, aí entra na lei. Moisés simplesmente uma coisa que eles já faziam como costume deles, ele, orientado por Deus, ele coloca na lei para que o povo de Israel tivesse ciência daquilo que Deus gostaria que eles fizessem, né? E nós vamos estar vendo esse texto aí, por favor, alguém que está com o microfone, Deuteronômio 26, de 1 a 15. É um texto grande, mas a gente tem que ler. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porá num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o teu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais, dar-nos. E o sacerdote te tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus, e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém, ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel.
E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e a dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi o teu mandamento, nem deles me esqueci. Dele não comi no meu luto, nem delas nada tirei. Quando imundo... Até aí tá bom. Então nós vemos aí, estabelecendo, nos dias de Moisés, como deveria ser a prática do dízimo. Então ele coloca aqui, algumas palavras você vai destacar, são muito destacadas assim. Primeiro, primícias. Primícias. O que é primícia? Você tira primeiro. Então, a primeira coisa que eu faço, quando eu recebo meu salário, no caso deles aqui, tinham a colheita, né? Ou tinha os seus rebanhos, eles tinham que separar a primícia e levar até o sacerdote, entregar até o sacerdote. Então, nós vemos de forma muito clara, né, na época de Moisés, sendo estabelecido por Deus, porque é Deus que entrega toda a lei a Moisés, e a lei em si não é má, como nós muitas vezes ouvimos pessoas, que a lei, se você olhar a lei de uma forma geral, era para quê? Para o bem do povo, para que houvesse uma regra sanitária melhor entre o povo, para orientação do povo, para que o povo fosse um povo diferente dos outros povos. A lei em si não é má, mas acontece que, para que houvesse salvação de qualquer pessoa, o problema da lei é esse, que a lei ninguém conseguia cumprir toda a lei. Havia falhas em cumprir toda a lei. Assim como hoje, nós temos dificuldade em seguir aquilo que Jesus Cristo instituiu para a gente. A gente fala do povo de Israel, mas nós também temos dificuldades hoje de seguir os preceitos que Jesus Cristo instituiu para a gente. Só que nós temos, diferente do que eles tinham que, quando eles pecavam, pegar um animal, levar, sacrificar aquele animal, para que houvesse perdão pelo seu pecado. Nós, diferente disso, hoje nós nos arrependemos dos nossos pecados, e nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A diferença é que nós temos Jesus, gente. Jesus facilitou muito a nossa vida. Facilitou muito a nossa vida. Então, a lei, aquilo que está escrito, como tem pessoas que colocam a lei como um absurdo, etc. Não. A lei era para o bem do povo. Deus não queria o mal do povo. Eram orientações para que eles vivessem com a qualidade de vida melhor nos seus relacionamentos, porque eles faziam tanta coisa, costumes que eles vinham dos outros povos, e etc. E Deus queria que eles fossem um povo que tivesse uma luz, uma direção. Então ele coloca a lei. Então a lei em si não é má. E tem alguns que são, hoje diz o seguinte, olha, a lei dizia que você tinha que dar 10%, mas hoje, no Novo Testamento, tudo é de Deus. Não, desde aquela época tudo era de Deus. No Antigo Testamento já dizia, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor, lá em Ageu 2:8. Já vários versículos que mostram que Deus era o Senhor de tudo, mas Ele queria como forma de fidelidade. No Novo Testamento, tem alguns que alegam o seguinte, não, porque o Novo Testamento tudo é de Deus, mas tudo é de Deus, mas nem os 10% ele entrega no altar de Deus.
Se tudo é de Deus, então ele deveria, esses que defendem, entregar tudo. Mas não entregam tudo, não entregam nada. A desculpa é essa e acabam não entregando nada. E levando outras pessoas nessa mesma conversa. Esse que é o grande problema. E a gente vê que a palavra de Deus, ela é para o nosso bem. A finalidade do dízimo. Finalidade do dízimo naquele tempo e continua, muitas nos nossos dias, é o sustento do sacerdócio. Nós não vamos ler Números 18, de 20 a 32, é um texto grande, mas fala disso aí, nos dias de Moisés, o dízimo passou a exercer importante papel na vida religiosa do povo israelita. Desta forma, não só a casa de Deus era suprida, mas também mantinha a tribo levítica, responsável pelo sacerdócio. Quem que era responsável pelo sacerdócio? Era a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela tinha algum direito à terra? Não tinha direito a nenhuma terra. Eles eram sustentados pelas outras tribos para que eles conservassem o culto a Deus, para que eles estivessem cuidando das coisas de Deus, para que eles tivessem tempo para instruir o povo de Deus sobre as regras que eles tinham que seguir, as orientações que eles tinham que seguir, para que eles estivessem ali no culto. Então, não mudou. Hoje, ainda, uma das finalidades do dízimo é o sustento do sacerdócio. E o Novo Testamento, o que diz o apóstolo Paulo lá? Aqueles que dizem que não tem que ter isso, não tem que ter igreja, não tem que ter pastor, que isso era coisa do Antigo Testamento, que não tem nada disso. O próprio apóstolo Paulo diz: digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Do salário, não é da exploração do povo. Não estou dizendo, porque tem pessoas que não têm limites. Tudo que entra na sua igreja é dele. Não, tem que ter uma organização, tem que estipular. E aqueles que são obreiros na igreja têm o seu salário. Alguns são pastores, outros não, são levitas também. São pessoas que ajudam na administração, como nós temos. Hoje a igreja precisa disso, de ter uma organização, de ter pessoas, tem que ter secretário, etc. Se você telefonar aqui e não tiver ninguém para te atender, você fica chateado: ninguém me atendeu, não tinha nenhuma secretária. Tem que ter secretária, é uma levita na casa de Deus, é o sacerdócio. E nós precisamos entender, assim como tinha aqueles que faziam o culto, outros eram porteiros, outros ajudavam quando tinha que mudar o tabernáculo de lugar antes do templo. Então tinham as funções dentro da ordem do culto que nós continuamos tendo e que é preciso que haja o sacerdócio. E quem sustenta o sacerdócio? E o sacerdócio hoje inclui o quê? Os missionários que nós sustentamos, que estão fazendo a obra de Deus no nosso lugar, lá em lugares que a gente não pode ir, né? Nós temos que entender isso. O sacerdócio é o todo, né, do trabalho de Deus. Outra finalidade do dízimo é a beneficência. Esse texto nós vamos ler, Deuteronômio 14, 22 a 29. Separarás o dízimo de todo o fruto de tuas semeaduras, produzido pelo campo cada ano. Comerás na presença do Senhor teu Deus, no lugar que Ele tiver escolhido para ali fazer morar seu nome. O dízimo do trigo, do vinho e do óleo, bem como os primogênitos do gado bovino e ovino, para aprenderes a temer sempre o Senhor teu Deus. Mas quando o caminho for longo demais, quando não puderes levá-los até lá, por ficar longe o lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, para nele fazer morar seu nome, e ele te tiver abençoado, venderás o dízimo, e levando o dinheiro em tuas mãos, irás ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Com o dinheiro comprarás o que desejares, bois, ovelhas, vinho ou bebida fermentada,
Enfim, tudo o que te agradar, comerás lá na presença do Senhor, alegrando-te com tua família. E não te esqueças de repartir com o levita que mora na cidade, pois ele não tem parte nem herança como tu. No fim de 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita do ano, depositando-os dentro da cidade. E vindo o levita, que não tem parte nem herança como tu, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estiverem em tua cidade, eles comerão a saciedade, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus trabalhos. Então, aí é muito claro, né? Orientando, se você está, o local era a realidade deles ali, naquele momento. Se você estiver longe do local, você vai vender e vai levar seu dinheiro lá para lá. Senão, você vai levar o quê? Tudo, 10% daquilo, da sua colheita, dos seus gado, do que tiver. E aí, no final, está falando, né, que você vai dar amparo aos estrangeiros, aos órfãos e viúvas, mostrando a beneficência que nós temos que fazer também. Nós temos que cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Essa é uma obrigação da igreja do Senhor. Nós temos que fazer isso. Do estrangeiro, ou seja, da pessoa que está passando por alguma dificuldade, enfrentou alguma dificuldade. No tempo deles era mais complicado, né, ainda essa questão do estrangeiro. Mas nós temos que fazer. A igreja tem obrigação. Não adianta a igreja olhar para dentro de si. Nós olharmos aqui, ó, que bacana, nós estamos num tempo bom, confortável, com ar-condicionado. Que bênção que Deus nos deu isso. Mas se isso for só isso, não tem nenhum sentido, gente. Se nós não estivermos olhando para os mendigos que estão na rua, e graças a Deus nós temos feito isso, olhado para os mendigos que estão na rua. Tem um grupo na igreja, nós chamamos aqui outro dia, no domingo, que sai nas segundas-feiras para distribuir sopão, não com a intenção só de dar uma comida para o mendigo, para o pobre que está ali, não, mas de resgatar aquela vida, e alguns desses são levados para a Missão Vida, são resgatados. Agora mesmo chegou um rapaz aqui todo feliz, que ele conseguiu, era da Missão Vida, conseguiu um emprego na Pão Total. Estava todo feliz que conseguiu o emprego ali na Pão Total, porque estava no lixo, mendigo, e agora com a vida restaurada. Então, se for só para a gente, não tem sentido. Então, nós temos que olhar, quando alguém estiver passando necessidade, quando alguém estiver em dificuldade, né, passando dificuldade de comida, nós não podemos, de forma nenhuma, entender que um irmão está passando necessidade de comida e a gente não ajudar. Creio que algumas famílias aqui sabem disso, porque já foram ajudadas em momentos de dificuldade, e hoje, graças a Deus, podem ajudar, e outras ainda têm necessidade, e a gente tem que cuidar. Existem instituições na cidade que nós, muitas vezes, estamos aqui ajudando, né, como igreja do Senhor. Vai um grupo nesse local e leva alimento, né, lá dos velhinhos, cidade, casa das meninas lá, enfim, outras instituições que a igreja tem que ter a visão de estar ajudando, e nós, como servos de Deus, nós temos que estar também olhando sempre isso aí. Então, outra finalidade do dízimo é essa. Tem pessoas que cobram da gente, por que nós não fazemos isso? Mas eles nem o dízimo dão. Se todas as pessoas de todas as igrejas fossem fiéis nos seus dízimos e ofertas, com certeza o evangelho estava lá na frente. Nós estávamos lá na frente. Nós poderíamos fazer muito mais pela causa do Senhor. Mais missionários estariam no campo, mais pessoas estariam sendo sustentadas que estão necessitadas, porque tem um limite, tem um bolo, e a gente tem que ver esse bolo. Então, tem finalidade do sacerdócio, tem finalidade também da beneficência. Finalidade do dízimo, suprir a casa de Deus. Temos, né, também, nós temos essa finalidade, suprir a casa de Deus. A casa de Deus, ela não pode ficar de qualquer jeito.
Nós vemos Deus condenar o seu povo lá no passado, no Antigo Testamento, quando eles abandonaram a casa de Deus, quando eles deixaram de lado a casa de Deus toda destruída, e eles preocupados apenas com as suas casas. Lê o livro de Ageu lá, você vai ver Deus falando: olha, vocês estão trabalhando, recebem o seu salário, e parece que o saco está furado. Vocês colocam no saco e parece que está furado, não consegue juntar. Sabe por quê? Porque vocês não estão cuidando da casa de Deus, vocês não estão sendo fiéis nos dízimos e ofertas. Deus fala: meu é o ouro e a prata, tudo é de Deus. Então, muitas vezes a gente recebe, tem pessoas que recebem um salário excelente, muito bom, mas parece que o saco está furado, nunca dá, sempre estão endividados, sempre estão com problemas financeiros, sempre parece que o devorador está entrando na sua casa. Por quê? Porque não se preocupam com a casa de Deus, não se preocupam em fazer aquilo que é a parte deles. É a Bíblia, você lê a Bíblia na totalidade, você vê isso aí. E Deus, quando o povo está sendo fiel, quando o povo está trazendo seus dízimos, suas ofertas, há uma prosperidade sobre o povo. Olha a Bíblia, vê a Bíblia toda, você vai ver de forma clara que isso é uma realidade, né? Lá em Malaquias, é um texto que os que são contra dízimo, eles até arrepiam quando a gente fala sobre isso, porque está acusando a gente, está chamando de ladrão. Não sou eu que chamo de ladrão, não, é a palavra de Deus. Abra aí Malaquias 3, de 7 a 12, por favor, alguém leia. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos aí de forma muito clara em Malaquias. Qual é o contexto de Malaquias? O povo, ele tinha parado totalmente de dar o dízimo, eles não estavam preocupados com o templo, com a sua vida espiritual, inclusive os sacerdotes, eles estavam entregando animais que não era primícia. O texto, se você ler depois Malaquias, eles pegavam animais, não, essa ovelhinha aqui é a piorzinha que eu tenho, eles levavam, essa aqui eu vou ofertar para o Senhor. Era pior, não eram as primícias, eles não estavam voltados para as coisas de Deus. Aí Deus diz, uma ordem: trazei todos os dízimos. É uma ordem, não é uma ordem para o que é mais abastado, é uma ordem para todos nós. Todos têm que trazer o dízimo. Mas o dinheiro, meu dinheiro mal está dando para suprir as minhas necessidades sem dar o dízimo. Por isso que não está dando, meu irmão. Não está dando porque você não está vendo a bênção da multiplicação sobre a sua vida. Você não está vendo os milagres acontecendo sobre a sua vida. Está faltando você ter fé e dar e entregar aquilo que Deus, não é que a igreja exige, aquilo que Deus
exige da gente. Então, enquanto você temar, infelizmente, não vai dar. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. E aqueles que têm experiência, mesmo ganhando pouco, de ser dizimistas e fiéis, eles têm visto milagre dia a dia na sua casa acontecer, as portas sendo abertas, as coisas acontecerem de forma miraculosa, porque Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra. Então, trazei, é uma ordem de Deus, não é uma ordem da igreja. Nós, como sacerdotes da igreja, nós temos que trazer isso para o povo, porque nós acreditamos fielmente na doutrina bíblica do dízimo e acreditamos que isso vai trazer bênção e vitória sobre a vida do povo, de forma geral, né? E ali ele diz, tem um motivo para que haja mantimento da minha casa, mantimento da minha casa. Se a única forma, eu já falei isso, de manutenção da igreja do Senhor, dízimos e ofertas, única forma. Nós temos que trazer nossos dízimos e ofertas. Com isso, toda a igreja vai ser mantida, todo o trabalho vai ser mantido, todas as pessoas que nós desejamos estar sustentando, todas as instituições que precisam, como igreja, a igreja não pode se voltar só para ela, nós temos que ter essa percepção da totalidade do para que é o dízimo, né? E temos uma promessa, Deus vai abrir as janelas do céu, vai abrir as janelas do céu. Deus é mentiroso? Não. O povo estava reclamando em Malaquias, Deus, não chove, Deus, nós não temos colheita, Deus, nossos animais estão morrendo. E Deus fala com ele, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, fazei prova de mim. Pode fazer prova de mim. Se eu não abrir as janelas do céu, e não fizer que vocês tenham maior abastança, eu não sou Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu gosto muito desse texto que ele fala, diz o Senhor dos Exércitos. Não é diz aí pastor, não é diz o Senhor dos Exércitos. É uma promessa de Deus para as nossas vidas, e quando nós fazemos isso, quem diz é o Senhor dos Exércitos. Deus, Ele há de cumprir. As grandes reformas do Velho Testamento, quando o povo se voltava para Deus em arrependimento de pecado, traziam consigo também um retorno à contribuição do dízimo. Reforma de Ezequias é um exemplo, né? O rei reorganizou as turmas de sacerdotes e levitas e convidou o povo a trazer os dízimos. Com liberalidade trouxeram, de modo que diz o texto, se fizeram muitos montões. Está lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 31, 7 a 10. Nós não vamos ler esse texto, mas depois você leia com calma, e você percebe que quando houve uma volta do povo a ofertar na casa de Deus, e eles trouxeram, houve um avivamento espiritual, porque isso tem muito a ver. Neemias também, ó. Oi, o tempo acabou, estou tão empolgado que eu nem vi o tempo. Então, meus irmãos, nós vamos parar por aqui. Oi. Sim. Não, mas nós vamos chegar lá no Novo Testamento. Vamos continuar. Próxima aula nós vamos chegar lá no Novo Testamento. Não. Isso aqui
é a primeira parte. A segunda parte, nós vamos acabar isso aqui, e vamos entrar no Novo Testamento, mostrando a doutrina do dízimo no Novo Testamento também, para aqueles que dizem que é uma coisa só do Antigo Testamento. Nós vamos chegar lá. Estou mostrando a base doutrinária desde o Antigo Testamento, que a Bíblia é uma totalidade. E por quê? Porque chegou até nós. Por que Jesus falou? Por que o apóstolo Paulo falou? Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por podermos estudar a Tua palavra, por termos esse privilégio, essa oportunidade, ó Deus, de ter esclarecimento. Ó Deus, que não seja eu a convencer os irmãos, mas que seja o Teu Espírito Santo, ó Pai. Teu Espírito Santo, ele é muito maior, ele convence de uma forma mais clara. Senhor, o Senhor é um Deus que desafia o Teu povo. E nós, Senhor, nos sentimos sempre desafiados a ser fiéis, Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Portanto, ó Pai, abençoa o Teu povo, dá esclarecimento. E que o Senhor continue falando, o Teu Espírito Santo falando a cada coração. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém.